Olá, tudo bem? Eu sou Angélica Hellish. Estou aqui para conversar com você, falar as minhas impressões, repassar essa revisão da série A Sete Palmos, Six Feet Under no original. Tem sido ótimo poder reassistir. Eu sou uma pessoa que eu realmente assisto só um episódio antes de fazer a gravação, né? Eu gosto de fazer isso e é bom, né? Porque a experiência fica mais focada, né? Então, eu gosto de fazer isso, né? Também dá para assistir tudo de uma vez, mas é mais fácil para poder fazer uma análise mais completa, né? Aqui nós vamos então para o 5º episódio, que é An Open Book, um livro aberto. Esse episódio aqui eu acho maravilhoso. Eu sei que eu tenho me repetido, né? Eu tenho gostado muito dos episódios. Esse daqui é a direção da Kate Bates, que é uma atriz fantástica, atriz de Misery, né? Por exemplo, quem lembra aquele filme baseado em livro do Stephen King e trabalha na série, mais à frente a Kate Bates também vai aparecer. Aqui ela dirige então esse episódio que passou em 1º de julho de 2001, que vai contar a história, né, a morte, né, a pessoa falecida da vez. Ela é uma mulher que é muito bonita, muito sexy, né? Que você vê que ela tá tendo um diálogo, né? Tá quase um monólogo, na verdade, né? Falando com alguém, se preparando para tomar um banho, colocando os bobs ali para esquentar, né? Eu nunca tinha visto aquele negócio de esquentar bobs, mas ali perigosamente próximo à banheira. E aí ele está falando, eu errei por não ter apresentado meu outro namorado para você. Você para mim é uma pessoa que sua opinião é muito importante e tal. Aí ela vai, né? É uma linda mulher e ela até você vê que ela tem uma plástica nos seios, né, uns seios exuberantes. Tem várias fotos dela assim pendurada no banheiro. E aí ela entra na banheira, se acomoda e começa a chamar, vem pra cá, vem pra cá. E ela chama, quando aparece é um gatinho. Ela tem um gatinho, ela estava conversando com o gatinho dela, né? Eu acho muito bom ela usar o gato como termômetro mesmo, né? De gente boa ou má, porque os bichos têm, eu sempre tive isso também, sempre acho que os bichos reparam se as pessoas são malvadas. Aí ela tá lá, conversando, batendo papo e tal. As pessoas fazem isso, né? Falando do namorado maravilhoso que ela tem atualmente. E o gato vai, sobe na onde tem ali uma penteadeira, né, e tá onde tá esse negócio que tá ligado na eletricidade, que são os bobs, e derruba na banheira dela. E aí quando ele derruba, a gente já vê, né, vai fazer aquele aparece já aquela coisinha branca e o nome dela, que é Viveka St. John, né? A gente vai descobrir mais pra frente que essa mulher, ela é uma ex-atriz pornô, mas uma estrela pornô muito importante, né? Muito famosa, muito conhecida por um filme muito exuberante, onde ela transa ao mesmo tempo com 30 caras e cobras e tal, e toda aquela mística, né, que envolve essas pessoas trabalhadoras dos vídeos de sexo e tal, para adultos, né? Você tá ali gostando dela, curtindo ela, conversando, que engraçada que ela é quando ela pega nos seios e fala, olha como eu sou gostosa, que sorte dele de me ter. E aqui a gente tem então esse desdobramento da morte dela mais pra frente, né? Vai para outras questões que são importantes, que vão ser abordadas, né? Porque esse para mim é um episódio que ele se chama Um Livro Aberto, mas ele fala também muito sobre diversidade, né? Como Six Feet Under, eu acho que sempre traz essa questão e esse diálogo, esse debate e o foco à questão da diversidade. E aqui a diversidade também contempla, né, as pessoas que trabalham na indústria do sexo, né? Seja, não é o caso dela, né, mas a indústria, a questão de prostituição ou mesmo a questão de, sei lá, situações de trabalho, a pessoa normalmente acha constrangedor, né? Coisa que eu acho uma idiotice, e a gente vai ver aqui que o debate da vez é esse. Sobre a família Fisher, nós teremos aqui então o David, né? O David, ele prometeu que voltaria a frequentar a igreja com a mãe dele, né? E a cena da igreja é ótima em tantos sentidos, né? O David está ali ao lado do pastor, né? Ele pretende ser diácono, né? Pelo que eu pude entender, diácono
eu não sou muito conhecedora de religiões assim, porque eles não são católicos. Eu acho que é uma religião evangélica, neopentecostal. E é uma coisa como se fosse um ajudante ali, que seria um obreiro, né? Eu acho, ali das igrejas universal, algo do gênero, né? E tal. Mas aí no caso o David ele tem intenção de ser diácono, porque depois mais pra frente a gente vai saber que ele, né, conversa com o Keith, fala que isso seria bom para o comércio dele, o negócio dele. Mas a cena da igreja, tem que trazer o foco para essa cena porque ela é muito maravilhosa. O David primeiro ele começa a ficar regulando ali o moleque do coro, que devolve o olhar para ele, naquele ambiente religioso, né? E aí depois, quando ele fecha os olhos e o pároco lá, sei lá, tá falando, esse aqui é o David, vamos pedir a bênção a ele, que quer ser o nosso diácono. Aí ele olha e tem uma cena fantástica, claro que é mais pra frente, até tem relação com essa questão toda da sexualidade, do erótico, né? Mas tem uma cena assim de muitas pessoas peladas, sentadas, né? Então é fantástico. Você vê aqui que a falecida, o nome dela profissional é Viveca St. John, mas o nome da atriz é a Veronica Hart. E o nome da atriz, o nome que ela faz, né? Tipo, seria o nome oficial dela, é Jean-Louise MacArthur. É legal, esse episódio tem até a Sandra Oh, hein, gente, fazendo. Hoje em dia ela é super famosa, né? Killing Eve e tal. Foi famosíssima também por aquela série lá, Grey's Anatomy, que eu nunca assisti e tal. Eu gosto muito da Sandra Oh, todo mundo gosta, né? Que eu conheço. Mas aqui ela faz uma ponta, pô, e é mó legal a ponta que ela faz. As questões do David aqui no episódio também são muito colocadas à prova, porque primeiro que o David vai começar a ir com a família, né? Aliás, estão todos na igreja, tá? O Nate, tá a Claire, tá a própria Brenda, né? Porque como ele vai ter ali ele já foi reconhecido enquanto diácono, eles vão lá meio que, vamos lá para ver ele sendo apresentado, né? E tal. Só que o Keith, ele não tá muito feliz, né? Porque isso significa mais tempo que eles vão ficar separados, né? Eles tinham os domingos, ele ficava com o Keith e tal, ia para a igreja lá que eles iam juntos. Só que agora o David não pode frequentar outra igreja, ele vai ter que frequentar a igreja na qual ele é diácono, né? Então é interessante, a gente sabe, né, que mais pra frente vão ter vários desdobramentos que vai mostrar toda a hipocrisia dessa paróquia, né? O padre mesmo é um cara que ele é visivelmente gay, né? Aliás, tem uma cena ali do Keith com o David que eles estão assistindo Oz, a série Oz, então bateu aquela lembrança, né? Que eu lembro dessa série também que causava. O David, ele mostra que ele é muito hábil, né? Conduzir a entrevista, que ele tem que falar com uma espécie de bispo local e tal. Esse personagem não tá nem listado nos créditos, né? Mas eu também não sei muito bem qual que é essa hierarquia episcopal, né? Mas de qualquer maneira ele tá lá entrevistando o David, e o David aparentemente dá todas as respostas corretas. O padre Jack ali tá incentivando muito, né? Aliás, né, não custa comentar, eu acho que é uma coisa mó legal. Vai que você tá assistindo esse vídeo, você nunca assistiu, é uma parada que eu dou risada pra caramba. Tem uma série inglesa chamada Father Ted. Eu adoro essa série, não sei se você conhece. É uma série que não tem distribuição aqui no Brasil, né? A gente colocou lá no nosso canal do OK Ru, até coloco o link aqui abaixo para você poder assistir, que é uma espécie de Facebook russo que você consegue botar vídeo. Aí eu postei lá várias temporadas. O negócio é de rachar e tira um sarro federal mesmo dos padres e dessa comunidade eclesiástica, saca? Os absurdos. É uma série muito engraçada, muito engraçada. Fugindo um pouco do assunto, né? Acabei falando disso. Mas você vê, né? O David é uma pessoa que ele se sente confortável com as meias verdades. Então, para ele, nada mais útil do que ele falar assim: eu estou querendo esse cargo, é por amor a Deus, não é para resolver meus negócios. Mas depois pro Keith ele fala, né? Isso aí vai ajudar nos negócios. Então ele tem essa coisa assim de que ele aparentemente parece que está avançando um pouco, né? Porque a gente vai ter uma cena aqui que visivelmente ele
ele vai assumir que está com Keith, tanto que eles estão no mesmo clube, me deu a entender que é um clube ali, dá pra você tomar café e tal, uma parada meio assim, classe média alta, né? Porque o pessoal vai lá, faz exercícios, joga tênis, bababá. Aí tá a Brenda ali batendo papo com o Nate, e quando eles forem sair, eles vão encontrar o David com o Keith. E é claro, eles já estavam ali conversando sobre essas questões da paróquia, né? O David tentando explicar pro Keith, né? E não estavam brigando. Mas aí chega o Nate, se apresenta, né? Fala: oi, tudo bem? Você lembra de mim? Eu sou o irmão do David, o Nate, né? Aí e tal. Quando o Keith olha assim pra cara do David, fala assim, ele segura a mão do Keith e fala: esse aqui é o David, nós estamos juntos. E tal. Então, pô, você fica super feliz e até muito surpreso, né? Fala: caramba, ele deu um passo à frente, né? Pra ele conseguir se libertar, né? Sair do armário, né? E eu acho que é uma coisa assim que, se eu tenho uma crítica ao Keith, mesmo entendendo, e veja bem, eu tô falando isso da perspectiva de uma pessoa que eu sou uma mulher heterossexual, né? Uma mulher cis, então realmente eu não tenho lá muito lugar de fala, né, óbvio, né? Mas a única coisa que eu acho que o Keith, ele é muito ansioso e ele fica com muita bronca, né? E é claro, eu também não sei como é que é você se relacionar com alguém que a pessoa não fica te assumindo, a pessoa não quer te assumir para a família, aí o único tempo que você tem com a pessoa não quer ficar contigo porque tem coisas a resolver, que é isso que o David está falando pro Keith, né? Então, ao mesmo tempo que é muito legal dele ter assumido assim pro Nate, pra Brenda, né? Eles até comentam assim, a Brenda fala: nossa, você viu que cara gato que o David arrumou, né? E tal. Você vê que ao mesmo tempo ele tá recuando, porque o Keith tinha chamado ele pra ir pra uma festa, pô, que deve ser uma festa maravilhosa, a festa dos bombeiros e policiais, né? Que são gays, e até o David brincou: nossa, deve ser incrível, né? Então você vê que tem uma comunidade LGBT ali que está envolvida, né, e se apoiando. Só que o David, ele já fala que não tem como, porque vai ter que ir para a igreja, porque vai ter que resolver isso, resolver aquilo. E o Keith acaba ficando com raiva, porque os domingos são um dia que os dois têm, né? Porque o David trabalha ali na funerária, né? E resolve as coisas da funerária, o Keith é policial, então eu presumo que seja muito difícil os dois conseguirem um tempo juntos, um tempo de qualidade, né? Já é um problema assim, o fato do David não conseguir se assumir, né? Vamos lá trazer algumas questões aqui do episódio, porque questões que eu considero muito interessantes e estão relacionadas à Brenda. A Brenda está lá, né? Isso aí logo no começo do episódio. Eu gosto de alterar um pouco a ordem das coisas, seguindo a minha linha de raciocínio. O Nate está chegando numa casa lá maravilhosa e a Brenda fala para ele entra, tô na piscina. Aí chega lá dentro, ele fala: nossa, né? Que lugar é esse? Caramba! E ela fala: poxa, então ela não convida, né? Só que ele pergunta: nossa, você tá conseguindo ficar na água? A água tá quente? Ele fala: a água está sempre quente, dando a entender que quem é o dono da casa ali, ela aparentemente não é dela, né? Mas a pessoa mantém ali uma grana para poder manter aquela piscina quente. Ele vai tirar a roupa e tá lá, tá namorando, beijando ali a Brenda apaixonadamente, e chegam os pais da Brenda, né? Quem conhece a história sabe que, no mínimo, é uma coisa engraçado o jeito como eles, porque são pessoas muito descoladas, ao mesmo tempo muito analíticas, muito observadoras, e eu acho até que a Joanna Cassidy, né, que faz a Margaret Chenovich, a mãe da Brenda, ela é uma figura assim com um olhar muito penetrante, sabe? Eu gosto muito dessa atriz. O pai é o Robert Foxworth, né, que faz o Bernard Chenovich. Então, quando eles chegam, eu fico regulando ali os dois, sorrindo e sem o menor constrangimento. Inclusive, a mãe da Brenda está visivelmente se divertindo com o constrangimento que o Nate está sentindo. Aí a Brenda fala: vocês não falaram que iam ficar fora final de semana? Aí a mãe responde: já é domingo, então oficialmente acabou o final de semana. Então ela achou que tinha casa só pra ela, ia ficar com o Nate.
E ela sai da piscina, deixa o Nate naquela situação que, pelo que eu pude entender, ele inclusive devia estar sem roupa, né? Ele só tirou a roupa, foi pra piscina, e é isso aí, né? De qualquer maneira, é claro que a Brenda não comenta muito sobre o Nate, e eles têm muita curiosidade em relação ao Nate, né? Eles querem saber quem é o Nate. E eles vão fazer isso de uma maneira muito esquisita, né? Esse episódio tem várias questões estranhas relacionadas a isso, porque elas vão evoluir. No caso ali do Nate, vou voltar já para a questão do funeral. O Nate tá lá, tal, em casa, recebe uma ligação da mãe da Brenda, né? Ah, eu quero te conhecer melhor, como é que eu faço? Você pode vir jantar aqui? Não aceito negativas. Pai que liga, só que ele escuta a mãe falando, não aceito negativas, vem aí, tal horário. A pessoa desligou antes dele inclusive finalizar a chamada, e quando ele chega na casa, entra lá, serve uma bebida para ele, conversa com ele pergunta, cadê a Brenda? Ela fala assim, a Brenda não vai vir não. Ela não falou para você? A Brenda não falou nada, né? Então a Brenda, ela também ela é uma figura, né? Ela tá meio que manipulando um pouco essa situação para ver até onde que vai dar, né? Ela também fugindo dos pais, porque ela visivelmente não tem uma relação lá muito boa com os pais, né? Tanto que quando eles chegaram na piscina naquela hora, ela até levantou, saiu andando e deixou o Nate para trás. Ele fica bem chateado com isso, né? De não ter sido consultado, muito constrangido. Eu acho o Nate até uma figura muito sincera, né? As pessoas acho que pegam isso nele, nessa sinceridade. Ele não é muito de ficar ocultando ou fingindo, né? Aí estão conversando ali e tal, e pela conversa, a conversa acaba se encaminhando para uma situação que ele não conhece, ele vai conhecer, né? Ele pergunta assim para a mãe da Brenda: o nome Nathaniel quer dizer alguma coisa para vocês? Aí um olha para a cara do outro, fala assim: a Brenda nunca falou para você? Aí ele fala: não, falou o quê? Aí eles vão lá, pegam um livro. E aí eles mostram esse livro, que é um livro que é sobre a infância da Brenda, entendeu? Sobre a infância da Brenda e também da relação familiar do irmão dela e tal. E pelo visto é um livro de muito sucesso, né? Um livro realmente famoso, só que o Nate não conhecia. Então você vê que essa questão do livro, né, é legal, interessante, né? Porque tem até relação com a própria Brenda também, né? Ela fala que ela é um livro aberto, né? E na verdade ela é, porque esse livro de sucesso aí faz parte ali da história dela. E essa tatuagem aí, Nathaniel, agora a gente pode falar que, né, eu não lembrava dessa questão. A Brenda tem essa tatuagem devido ao personagem do livro, porque a história é Isabel e Nathaniel, não é o nome dos dois, né? São nomes alterados. Afinal de contas não tinha nada a ver com Nate realmente, mas sim com o personagem deste livro. É uma história que depois, quando ele vai confrontar a Brenda, ela vai, né, ficar, né, meio... Eu não quis contar nada pra você, porque isso é uma coisa que mexe muito comigo. Imagina você ter uma infância onde os teus pais te analisam, te mandam você para as pessoas também te analisarem, você acaba ficando sob escrutínio de várias pessoas. Então os Tchernobyls têm essa relação muito tóxica e problemática, né? Apesar de parecerem ser pessoas, nossa, são pessoas tão legais, descoladas, etc. Só que, na verdade, eles têm uma questão familiar ali muito problemática. E vamos lembrar que a Brenda tem um irmão. E esse irmão da Brenda é uma figura, sabe, muito estranha. Se é bipolaridade, alguma coisa do gênero. No caso, ele é um personagem que realmente ele vai trazer, inclusive, perigo, né, para alguns outros personagens. Então, pelo fato de a Brenda e o irmão, os dois, muito mais a Brenda, né, porque ela é a irmã mais velha, ela acaba sendo consumida por toda essa psicanálise implacável, não é? Então você vê que ela também tem problemas de autoimagem, etc. E tal. O Nate mais pra frente vai saber mais sobre isso. Mas o fato é que aqui, né, ele vai descobrir um pouco mais sobre a Brenda. Inclusive ele vai até entender, porque ela dá a entender isso pra ele, que ela quer que ele consiga ter acesso aos pais dela sem ter ela ali pra alterar qualquer percepção que ele tenha, né? Então é interessante, né? E claro, são pessoas muito ricas. A mãe da
da Brenda fala uma coisa assim pro Nate falar: olha, ele é másculo, mas não é elitista. Exatamente o tipo dela. Então você vê que as coisas, né, eles também estão sendo analisados. Então esse livro aí, que é o Nathaniel e Isabel, que é a história de dois órfãos que estão para sempre fugindo das garras de uma enfermeira malévola, é uma espécie de uma história infantil, né, algo meio hold down, né, de repente. É uma coisa que tem a ver com a própria infância da Brenda, né, da Brenda e do Billy. E depois tem mais livros, né, tem um livro que é a Charlotte Light and Dark, que é um estudo psicológico sobre uma jovem assustadoramente brilhante, né? Então a Brenda, ela desabafa, ela fala sobre essas coisas e ela quer se desvencilhar disso tudo. Senão ela poderia viver com todo o conforto da família, né? Bem ou mal, ela vive ali numa casa, que é uma casa muito simples, fazendo massagem de shiatsu, né, para as pessoas, né? Nate parece que a perdoa de qualquer maneira, né? Duas questões que eu acho legais abordar, que o episódio tem sobre isso. Primeiro, a preocupação que a Ruth tem, né? E a gente volta a dizer que quem tem filhos, o distanciamento com os filhos é uma coisa muito dolorosa, né? E a gente tem que entendê-los como indivíduos, né? Que precisam ter seu próprio espaço, seu tempo para suas coisas, né? São indivíduos separados da gente. A gente não conhece no íntimo esse indivíduo, né? A gente pode ter uma percepção externa, né? A Ruth é que ela tá tentando realmente se aproximar da Claire, né? E ela senta com a Claire e conversa: Claire, eu posso te ajudar? No que eu posso te ajudar? No que a Claire responde: eu não quero que você me ajude com nada, me deixe em paz. Me deixe em paz, me deixe em paz, eu quero... por que as pessoas acham que eu tenho problema? Eu tô só vivendo a minha vida, né? E a Ruth não entende que elas são pessoas diferentes, né? Ela tem uma imagem, uma coisa idealizada do que seria uma relação entre mãe e filha. Não à toa ela vai levar a Claire para ir visitar uma prima dela. Fala assim: se arruma aí. Ela fala para Claire: se arruma que eu vou te levar lá para visitar a minha prima, ok? Não falar mais nada. A Claire fala: mas amanhã eu tenho aula. Não quero saber, eu mando o bilhete. E aí leva. E quando elas chegam lá, a Claire vai dar de cara assim com um relacionamento que parece que são duas amigas de escola, né? A prima ali da Ruth, brincando, fazendo piada sobre aula de spinning e tal. Como é um gato aquele professor de spinning e tal. E a Claire e a Ruth trocam muitos olhares. A Ruth acha engraçado. Ela tá querendo provar um ponto ali, né? A Ruth tá querendo mostrar que a Claire, a dado momento, fala pra ela: não é possível amizade entre mães e filhos, não sei o que. E a Ruth quer mostrar que sim, que é possível. No que eu acredito também. Só que é possível ter amizade, mas você não vai conseguir estar no mesmo... Como é que eu posso dizer? Na mesma sintonia do que uma pessoa jovem e tal. A pessoa também tem direito à sua individualidade, né? É uma conversa muito extensa. Mas de qualquer maneira aqui, aí a Claire fica, putz, né, meu, aquele negócio que fala: nossa, que amizade perfeita que elas têm, as piadas, uma completa a outra, e no jogo de Scrabble lá, ela fortalece muito a mãe, o que é muito bonito, Só que ao mesmo tempo, né, é tudo tão bonito e tal, é tudo tão perfeito, né, que a gente sempre fica na dúvida se tudo é assim mesmo, né. Depois, mais pra frente, no avançar da noite, essa prima da Ruth fala assim: por que vocês não dormem? Ficam aí, amanhã a gente faz uma aula de spinning, né? Aí a Claire responde: eu prefiro ser atropelada, sei lá, por um caminhão do que acordar e fazer aula de spinning. Aí acabam ficando lá dormindo e no meio da noite a Ruth acorda, né? A Claire fala assim: vamos acordar, vamos embora aqui, senão a gente vai ter que acordar de manhã cedo e ir pra aula de spinning, cara. E é engraçado essa cena, acaba tendo humor, né? Você vê que a Claire, né, e a Ruth, bem ou mal, elas têm suas diferenças entre si. A Claire desabafa, né? Tem aquele cara que é um psicólogo ali da escola, né? Tanto que acaba toda essa discussão rolando porque a Ruth é chamada, porque o cara tá preocupado, chama a mãe dela e tal. Isso também é como assim a Claire e a Ruth estivessem tão desconectadas que o psicólogo vai lá e chama a Ruth e fala: queria ver como é que tá a relação de vocês, né, e tal, com tudo que a Claire tem passado. Afinal,
vamos lembrar que ela perdeu o pai. Então as pessoas estão tentando se relacionar e tentando viver, e no final de contas, de certa maneira, as duas são um pouco parecidas nesse sentido, pelo menos, né? Elas não têm a menor intenção de acordar e fazer spinning nenhum, né? E depois, quando a Claire vai falar sozinha com esse psicólogo da escola, fala assim: nossa, credo, aquela mulher esquisitíssima, as duas paquerando o mesmo professor de spinning, credo, argue, né? Então essas relações, né, todas são muito complicadas, e as pessoas querem botar para fora, né, suas verdades, né? A Ruth fala para Claire, assume para ela: ó, eu estava tendo um caso fazia 2 anos, né? E a Claire falou para ela assim: o que você tá contando para mim? Então, poxa, a mãe dela quer desabafar com ela. Então você vê, né? É difícil manter essa ponte, né? Às vezes é difícil porque a Ruth precisa falar com alguém, mas talvez esse alguém naquele momento não possa ser a Claire. Ela até fala pra mãe: eu não tô julgando você, né? Mas eu não sei o que eu posso falar pra você. E depois ela fica olhando pra mãe, ela até fala pro psicólogo, ela fala: minha mãe é muito triste. É uma pessoa muito triste. Então a gente conhece a história da Ruth, né? E as aventuras, as desventuras que a Ruth vai ter, que ela vai ter que se encontrar de alguma maneira, né? Nem que seja errando, né? Aprendendo. Mas aqui essa coisa dela com a filha me lembra até aquela animação Turning Head, né? Que a mãe e a filha também se acham as maiores amigas do mundo, né? Ao mesmo tempo, se a filha sair um pouquinho do que ela acha que é o correto, do que tem que fazer, já não é adequado. Então, é nesse ponto que a amizade, o respeito e a simpatia, né, acaba dando uma estremecida, né? Por isso que é bom ter cuidado com essa questão e respeitar a individualidade do outro. Eu digo isso sendo uma mãe que erra muito, então... Mas de qualquer maneira, assim, então acabam, para resumir, algumas questões aqui. A questão do David e do Keith acabam brigando, né? Porque o Keith fica furioso com o David porque ele não quer se desvencilhar desse negócio de diácono, não quer ficar com o Keith. O Keith falou: ó, tu quer saber, eu tô de saco cheio e tal, e vai embora de carro, deixa ele sozinho. Então ali já tem uma parada que, sinceramente, o David vai ter que tentar resolver mais à frente. O Nate vai estar lendo o livro ali para saber que livro que é esse, que a Brenda é citada, que tem a ver com a vida da Brenda, né? E enquanto isso, no velório da Viveca St. John, vão ter cenas muito bonitas, porque aí você vai ter as pessoas com as quais ela trabalhou, o cara que é o produtor, falando sobre ela e falando sobre as habilidades sexuais dela, né? Afinal, era o trabalho dela e tal. O momento que a Sandra Oh aparece, por exemplo, ela aparece falando assim que ela estava muito nervosa para poder fazer a cena, só que a atriz, né, que faleceu, ela era muito generosa, né? E aí ela assinala que ela deu um remedinho também. Mas de qualquer maneira ajuda bastante. Ela é uma pessoa muito generosa, muito gentil. É uma pessoa que dentro da indústria ela trazia muito ânimo e muito dinamismo e que era uma pessoa muito segura do que estava fazendo, né? E realmente, assim, eu estava dando uma olhada, porque essa atriz é realmente uma atriz de filmes adultos, né? E é uma pessoa sensacional. Eu tava vendo aqui o MDB dela. E ela é casada, tá com 60 e poucos anos, e ela é totalmente maravilhosa, assim, uma figura ótima mesmo. E eu acho que é legal esse negócio aqui que traz, porque eles estão falando tudo isso e a Ruth fica toda chocada quando escuta, né? Ela fala assim: nossa, o que tá acontecendo aqui? Ela fala pro Nate. Aí o Nate explica: é uma mulher que era uma atriz pornô, né? As pessoas estão falando das relações que tiveram com ela, relações, inclusive sexuais, relações. Tem um momento que fala sobre. Tem um cara que fala que era o melhor oral que ela, né, que recebeu na vida e tal, foi dela. Então você vê que aqui realmente é uma história que ela quer quebrar com essas convenções, né? Inclusive o David fica pleno dessas imagens de pessoas peladas e ela mesma, né, dando um beijo, né? E tem uma coisa engraçada que o episódio tem, e é triste ao mesmo tempo, porque ela tem essas próteses nos seios, né?
E não sei se devido à eletrocução e tal, os peitos dela ficaram virados para lados opostos, né? Então, quando o Rico tá lá, o Nate, né? Até, nossa, o Nate fala, caramba, essa é a atriz, não sei o que lá, que fez filme e tal, fez não sei o que. E o David depois chama a atenção do Nate, fala assim, pô, quando você estiver falando das pessoas mortas, fale com respeito. Então, ele é todo... porque eu vou ter que ficar dando bronca no Rico, porque não sei o que, porque não sei o que lá, né? Só que isso é a vida dela, ela não tinha vergonha disso, né? Eles não estão desrespeitando por recordar o que era o trabalho da mulher, não é verdade? Mas aqui tem esse problema, né? Como é que vai fazer? Porque a solicitação foi de caixão aberto e vestido decotado. E os peitos dela estão pro lado errado. Aí depois, mais pra frente, o Rico, né, que soluciona tudo, ele consegue solucionar explicando que resolveu isso daí com umas latas de comida para gato, né? Porque a cunhada dele fez um comercial e eles estavam lá com 10 caixas de comida para gato. Vamos lembrar que a história se passa em Los Angeles, né? Então as pessoas estão tentando ganhar a vida, inclusive fazendo teste para atores, atrizes, comerciais. A indústria, né? Tá ali também, uma parte da indústria contida nessa região, né? Então o velório é muito bonito e muito emocionante. E o David já está recebendo ali um casal ali que foi indicado pelo padre, né? O padre fala, fulano de tal vai vir falar com você. Então você tem ali já os negócios acontecendo, né? Então você vê que essa coisa da identidade também, né? A identidade, a própria Jean-Louise MacArthur, né? Que é o nome que ela usa, né? A personagem, que ela é Viveca só quando ela tá nos filmes, né? Então ela tem algumas conversas que ela tem conversas com o Rico, que ela quer se autoafirmar que ela é uma mulher bonita, né? Então você vê que as pessoas querem, na verdade, ser reconhecidas mesmo com suas profissões. Eu gosto do episódio, eu acho que ele termina de uma maneira até um pouco súbita e ao mesmo tempo um tanto quanto perturbadora, porque você tem ali o Nate ali com a Brenda, né? Fizeram as pazes, chegaram em casa, ela finalmente dá a chave da porta para ele até brinca, né? Fala, olha, né? Entrei com a chave que você me deu, né? E tal. Só que quando eles entram tem uma pessoa na casa. Aí essa pessoa que tá na casa é o irmão da Brenda, é o Billy, né? Esse é um ponto de virada nessa questão toda do Nate, porque esse é um personagem que ele tem uma questão, ele brinca com isso, né? Ele até fala assim, Brenda é minha irmã, minha mãe. Assim, ele tem uma coisa de possessão com a Brenda, né? E o quanto disso ela apoia, né? A gente vai ver mais pra frente os problemas, né? Você vê que ele chega lá, chega quase seminu, enrolado na toalha. A Brenda fala, pô, eu falei pra você não vir sem avisar e tal. Ele fala, mas eu te liguei, é que tu não tava, eu te deixei recado na tua secretária eletrônica. Aí ela vai, escuta, realmente, né, e tal, e vai fazer um chá e deixa os dois sozinhos. A Brenda tem isso, né? Ela meio que sai andando quando não gosta de alguma coisa. E ele fica ali conversando com o Nate, falando assim, quem é você? A Brenda nunca falou de você, então ele já tá ali jogando na cara do Nate que ela nunca comentou sobre você, então será que você é importante? Então, né, você vê que ali já tá mostrando ali, né, o que ele quer dizer, tá meio que intimidando o Nate, coisa que ele vai fazer muito isso, né? E o Nate não se dá por rogado não, também não abaixa a cabeça pra ele. Mas a coisa é que quando o Billy vira, aí ele vê a tatuagem também acima ali no cóccix, né, do Billy, que tá escrito Isabel. Aí se você recorda que esses personagens do livro, tanto Nathaniel como Isabel, Brenda e Billy, um tatuou em cima da bunda do outro, né? Isso é uma coisa estranha, isso aí tem um tom um tanto quanto sexual, né? E tal. Eu nunca vi você pegar um irmão, o nome do seu irmão, tatuar em cima da bunda, né? Então é meio estranho, né? Já vi você tatuar no braço, família e tal, mas na bunda, né? Em cima da bunda, pelo menos. Mas de qualquer jeito, esse episódio que eu gostei bastante. Acho que ele traz muito, assim, coisas que, tipo, a história evolui bastante a partir dele. Fala sobre questões que me importam muito, essa questão de diversidade, de pessoas serem confrontadas mesmo com seus
preconceito, seu conservadorismo e tal. As pessoas merecem ter seu enterro digno, sua profissão. Não importa se você acha que isso é uma profissão que deveria ser constrangedor, que tinha que ser jogado para baixo do tapete. As pessoas têm direito de falar e tal, e como é que se sentiam, né? Essa comunidade existe, não é verdade? Então precisa ter realmente respeito, né, com isso e a brevidade da vida, né? Eu fiquei muito sentida pelo falecimento dessa personagem, que é a Viveca, né? Porque eu acho ela maravilhosa. Então a gente fica pensando assim, né? Ainda mais a questão de que a atriz realmente, né? Aliás, ela trabalhou em Bug Nights do Paul Thomas Anderson, né? Essa Rebecca Hart. Então você vê que realmente é sobre isso, né, gente? As pessoas são diferentes. A Ruth é diferente da filha dela. As duas se amam, mas nunca vão ter uma relação de amizade como amigas de escola, nada disso, né? Vai ter uma relação de mãe e filha, né? Com muito amor, com muito afeto, entendendo as diferenças. Então faz parte. E o David vai ter que aprender também o que fazer, né, com essa questão toda, né? Não dá pra ele querer, ao mesmo tempo, parecer ser um cara conservador, religioso, né? Sei lá, e ao mesmo tempo querer ter essa vida dupla e achar que o Keith também vai ficar esperando ele pra sempre, não é? Então tem isso, né? Muitas questões foram levantadas. Como é que vai ficar a questão aqui, hein, do Nate? Essa tatuagem do Billy, né? Então entra aí na história o Billy. Eu sempre faço aqui, eu vou fazer dessa vez, né? Procurar sempre falar para você o obituário da pessoa. Lembrando que o obituário eu sempre pego no fandom, tá? É só você digitar 6feetunder tudo junto .fandom.com. Aí você tem ali os episódios e tem o obituário, né? Eu faço a tradução, né? Normalmente livre do obituário e leio para vocês aqui. Vamos lá. Jean Louis MacArthur, entre aspas, Viveca St. John, 9 de setembro de 1957 a 17 de fevereiro de 2001. Morre ex-estrela de cinema adulto. Jean Louis MacArthur, que apareceu em mais de 80 filmes sob o nome de Viveca St. John, foi encontrada morta em seu apartamento em Orange County no início dessa semana devido ao que parece ser uma eletrocução acidental. Ela tinha 43 anos. MacArthur cresceu em Augusta, Geórgia, mas sempre sonhou em fazer sucesso em Hollywood. Aos 15 anos, ela largou a escola e se mudou para Los Angeles, onde foi descoberta enquanto trabalhava como garçonete em um clube de strip local. Nos últimos anos, a estrela de cinema adulto tentou fazer a difícil transição para papéis mais convencionais, muitas vezes aparecendo em pequenos papéis como ex-prostituta ou ex-stripper. Você tende a ser rotulada como atriz depois de você fazer pornografia, disse uma vez a estrela. Mais tarde, ela teve um pequeno sucesso na telinha, estrelando como convidada na série de televisão Boy Meets World e no curta Models Inc. Ela era uma em 1 milhão, a garota mais dedicada e profissional com quem já trabalhei, disse Ross Michaels, que produziu muitos dos seus primeiros filmes. A indústria pornográfica sofreu um duro golpe, disse Larry Watts, outro colega que apareceu em vários filmes com a atriz, incluindo no infame clássico cult, O Encantador de Serpentes. MacArthur deixa seus pais Mary e Edward MacArthur e seu amado gato Tito. Nenhum arranjo funerário foi anunciado. Então aqui você vê que, na verdade, essa nota de falecimento obituário é algo que passou no jornal, né, e tal. Até porque eu presumo que quando morre uma estrela do cinema adulto, eu conto de, sei lá, de cara meio esquisitão que pode aparecer, né, no serviço funerário. Então eles não divulgaram. Aqui é interessante, eu estava dando uma olhada, que a atriz, a Veronica Hart, ela teve um caso de queimadura quando era jovem. Ela queria ser atriz, eu estava dando uma lida na biografia dela, ela queria ser atriz, aí sofreu uma queimadura séria numa cafeteria e não dão muitos dados assim, mas aí falam que depois ela acaba entrando para a indústria dos filmes adultos, né? E, bom, interessante de qualquer maneira ter se escolhido realmente uma veterana dos filmes pornográficos, dos filmes adultos,
para fazer esse papel, né? Gostei bastante disso. Então é isso, né? Mais um episódio aqui. Eu estou aqui gravando um pouquinho antes dessa vez, porque final de semana vou estar ocupada, não vou estar aqui na cidade. Então já vou deixar tudo prontinho para não perder a data e poder passar para vocês. E eu coloquei, deixa eu avisar, né? Eu falei que não iria fazer isso, né? Mas eu acabo tentando facilitar para as pessoas. E também porque a gente quer o público, né? Que as pessoas consigam acompanhar, que venham comentar, que venham nos apoiar, porque a gente precisa do apoio, né? Então não me interessa eu elitizar o meu podcast, só vou deixar só numa plataforma. Não, muito pelo contrário, eu quero facilitar para que muitas pessoas consigam acessar e que elas possam vir interagir comigo, conversar, dar sua opinião, né? Isso é tão importante para não parecer que eu estou falando sozinha numa sala vazia. Eu quero estar numa sala cheia, né? Com muita gente boa, né? Então o meu aviso aqui é que o podcast também está saindo no feed lá do site. Tá? Pode, mas no feed opcional, né? A gente tem um feed opcional, porque o feed do Masmorra Cine, isso é um problema que a gente vai ter que lidar em algum momento. Por ter muitos anos de podcast, a gente tem um feed oficial, assim, né? Não que os outros não sejam, né? Mas é um feed que tá tão lotado de podcast que a gente não pode ficar colocando podcasts lá. Então a gente tem um feed paralelo, tá? Que é o Cineclube da Masmorra. Ou seja, agora você vai ter todos os podcasts, mas todos que a gente já fez no Cineclube da Masmorra. Vão ter os podcasts de Hannibal, os podcasts de cinema, de séries clássicas, Além da Imaginação. Então eu coloquei, né? Porque esse projeto está bem no comecinho, é fácil de eu poder começar a fazer isso agora, né? Então deixei tudo também no Cineclube da Masmorra. Está naquele feed que é só ele, que é o Six Feet Under Podcast, que está no Spotify, na Amazon Music agora. Então eu estou aqui com um trabalho dedicado. E claro que eu quero trazer a sua companhia, eu quero saber a sua opinião, o que você achou do episódio. Para mim interessa estar com você aqui e fazer um podcast que eu sei que tem poucas pessoas fazendo, se é que tem alguém, né? Então eu gosto de fazer isso, falar episódio por episódio. Esse episódio foi sensacional, então eu me senti muito grata de poder ter assistido, ter conversado um pouquinho sobre ele com você. E eu vou deixar aqui rapidinho, te peço para ficar mais um minutinho, né? Estamos no finalzinho, a vinheta de apoio, porque nós estamos tentando ainda comprar equipamentos para nossa live. Eu devagarinho eu vou arrumando aqui o nosso setup, como se chama, ele é todo simples, né? A gente está tentando melhorar devagarinho, até o visual da live. Se você aparecer na quarta-feira, né, às 9 da noite, você vai ver que a gente devagarinho vai arrumando, arruma iluminação aqui, melhora uma câmera lá, melhora um componente aqui e lá, e tudo é muito simples porque nós fazemos as coisas, né, dando jeitinho para dar certo, né? Importante é ter um áudio bom para você, vídeo legal, não ter delay. Mesmo assim, às vezes a internet deixa a gente na mão, né? Mas as nossas lives eu tô aqui tentando dedicar e cada vez estar mais próxima de você. De qualquer maneira, escuta então a nossa vinheta de apoio, tá bom? Que eu já volto. Eu quero aproveitar para deixar uns avisos rapidinho, tá? Primeiramente, muito obrigado por estar aqui comigo, né? Fazendo essa revisão. E também agradecer a quem nos apoia, né? Muito obrigada, você que está nos apoiando. Agora a gente teve uma atualização nos nossos apoios, porque o Padrim, que é uma plataforma que nós usávamos há muitos anos, ela informou que vai ser desativada. Então, se você quer nos ajudar, eu sei que você quer, né? Se quer que eu consiga falar sobre toda a série A Sete Palmos, você, por favor, lembre-se de nos apoiar no Apoia-se, né? Ou no Apoia-se, porque a gente já tem uma meta lá devido a uma peça de computador que ainda falta, né? Então nós deixamos aberto lá uma meta lá mensal, né? Você pode apoiar, a gente sempre pede para a pessoa apoiar acima de R$10, porque a plataforma pega um certo valor. Ou então, a gente é muito grato a quem faz isso também, mandar um Pix pra gente. Nosso Pix é bem fácil, é apoiomasmorra@gmail.com, tá? apoiomasmorra@gmail.com. Esse é o Pix que vai para nossa conta da Caixa Econômica Federal e é onde
nós recebemos o dinheiro para pagar o site, comprar peças, resolver problemas. Recentemente nós compramos algumas peças para as nossas lives de quarta-feira, né, que nós fazemos aqui no canal. Então não deixe de nos acompanhar e principalmente não deixe de nos apoiar. E claro, muito, muito obrigada a você que acompanha e nos apoia, tá bom? É isso, gente querida. Eu espero que você tenha um ótimo final de semana. Eu espero que o calor dê uma arrefecida, porque nós não aguentamos com esse calor, né? Que finalmente o verão já está indo embora, já foi, na verdade. Então, tomara, né, que tenhamos dias mais frescos pela frente, até pra gente poder curtir aí nosso feriado aí de Páscoa, né? Vai ter o feriadão de Páscoa e tudo, a gente poder curtir com a família, comer aquela, sei lá, a lasanha ou aquele que tá tão caro, né? O bacalhauzinho de Páscoa, né? Pra quem pode. E a gente se encontra então nas nossas lives, tá? Isso aqui é um convite, tá bom? Apareça na nossa live quarta-feira, 9 da noite. Marca na tua agenda aí, tá bom? E vai lá no nosso canal do YouTube, tá? Pra seguir a gente, é Masmorra Cine. Só colocar tudo junto, Masmorra Cine. Venha quarta-feira, venha conversar conosco, venha contar pra gente nos comentários o que você tá assistindo de bom. Que o nosso Batendo Papo é isso, é o que a gente tá assistindo de legal. Tá? Então quero saber a sua opinião. E eu vou deixar um beijo bem gostoso pra você e te perguntar, escreve aqui abaixo, tá? O que você achou do episódio? Você tá assistindo também? Beijo pra você, se cuida e até!